para te adorar na beleza da sua santidade, para buscar o favor do Senhor para conosco. Por isso, ao iniciar esta campanha de oração neste canal, Pai amado, aonde vidas estão aqui provocando o seu milagre através da adoração, ao iniciar, Senhor amado, esta campanha de oração por milagre neste canal de adoração, de clamor, nesta campanha, Senhor amado, de milagre, antes de iniciar a corrente de oração por milagres, eu faço uma oração convite ao Senhor Espírito Santo do Deus da glória. Faça-se presença neste lugar, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a este lugar, Espírito Santo do Deus da glória. Ó Espírito Santo do Senhor, porque ao contrário das ordens espirituais malignas que invadem histórias, famílias, relacionamento, projetos, ao contrário das ordens espirituais malignas que invadem sem sequer serem convidadas, o Espírito Santo do Deus da glória educado, e para que o mesmo manifeste sua glória, sua sacrossanta presença, é necessário um convite. Por isso, estamos aqui a convidar-te, ó Espírito Santo do Deus da glória. Faça-se presença neste lugar, Espírito Santo do Deus da glória. Seja muito bem-vindo a esta adoração, a esta campanha de oração, a este canal de adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo do Senhor. És bem-vindo neste lugar. E se porventura, Espírito Santo do Deus da glória, no mover, no atuar do Senhor neste lugar, o Senhor assim quisera usar-nos como ferramenta usado pelo Senhor, permita-nos sermos nabir de Deus na face da terra, permita-nos sermos ferramenta usado pelo Senhor, para que a manifestação da sua glória resplandeça em vidas, em adoradores, adoradoras. Permita-nos sermos, Deus amado, ferramenta usado pelo Senhor, instrumento usado pelo Senhor, para que enfermo, enferma, saia daqui curado, curada de suas dores e enfermidades. Permita-nos sermos ferramenta, instrumento usado pelo Senhor, para que o que se perdeu na vida desta, venha ver por parte do Deus da glória a restauração das percas, restituição das percas. Permita-nos sermos, Senhor, como um canal de bênção na vida do nosso irmão, nossa irmã. Por isso iniciamos esta campanha de oração por milagre, Deus amado, convidando a Ti, Espírito Santo do Senhor, para que a Sua sacrossanta presença inicie conosco nessa trajetória de oração neste canal. Espírito Santo do Deus da glória, mas eu não quero limitar este convite ao Senhor apenas a este canal de adoração, não. Eu quero convidá-lo, Espírito Santo do Deus da glória, para o meu lar, família, projeto, ministério, para a minha história, e esta que assim os convida também, os apresento, Deus da glória, vidas que convida a presença sacrossanta do Espírito do Senhor para cada detalhe da história para cada detalhe da história dessa. Ó Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo neste lugar. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo. Participa conosco desta campanha de oração, Espírito Santo. Ser conosco, Espírito Santo do Senhor, no decorrer desta campanha de oração neste canal. Ser conosco, Espírito Santo do Deus da glória, porque o segredo de todos os milagres que foram testificados até os tempos atuais fora o Senhor, Espírito Santo. Não é a campanha de oração quem operou milagre, sinais e maravilha. Não é o pastor que está orando, o autor dos milagres que foram testificados e postados na FOIU. Não foi e não é o nosso ministério no Rio de Janeiro também, autor dos milagres. Não é nem nunca foi. O autor dos milagres sempre foi o Espírito Santo do Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso que se faz presente na pessoa do Espírito Santo neste lugar. Por isso, ao iniciar esta campanha de oração, eu convido ao Senhor Espírito Santo do Deus da glória. Seja muito bem-vindo, manifesta a sua glória, a sua sacrossanta presença neste lugar. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero iniciar agora esta campanha de oração por milagres, apresentando ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, homens, mulheres, que aqui estão no exercício da sua fé, à procura, à espera do milagre que almeja, que anseia ser alcançado pelo Senhor.
Deus, eu apresento ao Senhor vidas que unem a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, porque cremos que Tu és um Deus de milagres, porque cremos que Tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória, e é por isso que nós estamos nesta campanha de oração por milagre. Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a cada vida. Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a cada adorador. Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a cada adoradora, juntamente com a causa deste, juntamente com a causa desta. Deus, que não rejeita a oração, independente da maneira em que esse adorador esteja agora, no exercício da fé dele, é unir com a nossa, nesta corrente de adoração por milagre, independente da maneira que esta adoradora esteja agora, Deus amado, no exercício da fé dela, unir com a nossa, nesta corrente de adoração por milagre. Ah, Senhor da glória, talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão de joelho dobrado, a chamar a atenção do Senhor a respeito do que este ou esta está vivenciando, Deus da glória. Talvez eu esteja orando agora com pessoas que estão de pé, a chamar a atenção do Senhor a respeito do que este ou esta estará vivenciando. Ah, Senhor da glória, talvez eu esteja orando com pessoas que estão com suas mãos, com fotos em suas mãos, a foto deste ou desta. Ah, Senhor, a chamar a atenção do Senhor a respeito da causa deste ou desta que está nesta foto. Talvez eu esteja aqui orando, Deus da glória, com pessoas que estão com um copo com água. Ah, Senhor amado, talvez está com a carteira de trabalho, a pedir ao Senhor por uma porta de emprego. Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei de qual maneira este adorador encontra-se no exercício da fé dele, é unir com a nossa. Deus, Criador dos céus e da terra, eu não sei de qual maneira esta adoradora encontra-se no exercício da fé dela, unir com a nossa, ainda que tenha aquela que esteja olhando para este canal de adoração. Ah, Senhor, mas eu creio que o coração e mente já está voltado para Ti, para o que esta precisa vivenciar no Senhor. Assim como em Salmo 121, a princípio Davi estava olhando para o monte, quando ele narrava com as palavras o que ele estava fazendo, pois em Salmo 121 vai dizer assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama a atenção é que o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de um socorro, dentro da mesma frase ele indagava dizer assim: o meu socorro, ele vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor, não é esta corrente de oração e adoração por milagre quem socorreu a vidas que testificaram o favor de Deus da glória na história deste ou desta, não é a corrente de oração. Eu sei que não é, Senhor, o nosso ministério, nem a nossa adoração ao Senhor. A honra e a glória é dada ao Senhor, assim como Davi indagava, dizer em Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, e ele continuará a dizer: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Nós pedimos o socorro aqui nesta campanha, nós buscamos o favor do Senhor aqui nesta campanha de oração, neste canal de oração, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós sabemos que esse canal é um instrumento, Pai. Este canal de adoração é apenas um instrumento para que o Senhor venha de encontro a vidas, para que o Senhor venha ir de encontro a adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa, nesta corrente de oração e adoração por milagre. É Deus que não rejeita a oração. Olha aí, Senhor, o que essa mulher que aqui se encontra precisa vivenciar, almeja, anseia vivenciar na vida dela, em forma de milagre. Olha aí, Deus da glória, o que este homem que aqui se encontra, a unir a fé dele com a nossa, precisa, almeja, anseia vivenciar por parte do Senhor na vida dele, Deus da glória. E eu sei que Tu és um Deus que ouve a nossa adoração, eu sei que Tu és um Deus que não rejeita a nossa adoração, e é por isso que nesta corrente de adoração, nesta corrente de oração, eu apresento ao Senhor vidas, adoradores, adoradoras, e juntamente com os mesmos, as causas deste adorador, a causa desta adoradora, ainda que diante da medicina essa situação seja impossível de ser mudada, ainda que diante da sociedade essa situação venha a ser difícil de ser mudada, Deus da glória, alabacandaraia, ainda, Senhor amado, que diante da opinião daquelas que rodeiam, a situação seja difícil de ser mudada, mas no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, no verso de número 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser até difícil, para o homem pode ser até impossível, mas em Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível.
Portanto, Deus da glória, eu não sei qual é a causa do meu irmão, eu não sei qual é a causa da minha irmã, eu não sei qual o milagre que ele ou ela precisa, almeja, anseia, vivencia no Senhor, mas eu sei que nós estamos adorando nesta corrente de oração, Deus que não rejeita as nossas petições, não rejeita as nossas adorações. Por isso eu apresento, Deus da glória, vidas neste momento. Eu apresento agora adoradores, adoradoras neste momento, que encontra-se no exercício da fé dele, a unir com a nossa, que encontra-se no exercício da fé desta, a unir com a nossa nesta corrente de oração por milagre. Antes de entrar ou adentrar a corrente de oração por milagre, lembro-me, Senhor, da glória, na sua sacrossanta palavra, aonde a mesma narra de Gênesis a Apocalipse, que quando os antigos, eles provocaram o seu milagre, através da adoração eles viveram o milagre. Os antigos provocaram o seu milagre, através da adoração, e vivenciaram o milagre no Senhor. Portanto, eu creio, Deus da glória, que vidas que estão aqui unindo a fé dele com a nossa, está aqui unindo a fé dela com a nossa, vai voltar aqui e dar testemunho, porque não estamos aqui adorando a Baal, não estamos nesta corrente de oração apenas como hobby para passar o tempo. Alabacaia candarábia, o ramanto camande candarábia. E porque estamos nesta corrente de oração e adoração por milagre? Porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de alcançar a nossa vida e a nossa história com feitos e milagres sobrenaturais da glória. Assim como a sua palavra, Deus da glória, ela narra os antigos adorando ao Senhor e vivendo o milagre no Senhor. Eu creio do milagre do Senhor na vida desta mulher que está aqui. Eu creio no milagre do Senhor na vida deste homem que está aqui. Foi o Senhor quem trouxe ele a este lugar. Alabacaia candarábia, urabacandaramandaia candaraio. Foi o Senhor quem trouxe essa mulher a este lugar, para estar unindo a fé dele, a dela com a nossa. Oriande que ando, oriande candaramandaio, riande candaramandaia. Deus que não rejeitou a oração dos antigos. Livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o próprio Deus da glória requisita o profeta Jeremias que o adore, dizendo assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Foi o Senhor quem falou para Jeremias clamar, Senhor. Foi o Senhor que falou para Jeremias apresentar os problemas deles ao Senhor. Foi o Senhor que falou: Jeremias, me apresenta o seu problema, porque eu sou a solução, porque eu ainda sou Deus na tua vida, porque eu ainda sou Deus na tua história. Portanto, eu creio que em nossa vida e nossa história não é diferente. Rabacalabaia candaraia. Eu te apresento a causa desta mulher agora. Eu te apresento a causa deste homem agora. Ramanto rabaia candaraia, alabacaia candaraio. Ainda que tenha aquela que indaga dizer assim: mas eu não sei como orar, como eu vou participar da corrente de oração por milagre? Eu não sei orar. Ainda que eu venha ter um bacharelado em teologia, ainda que eu venha ter um mestrado, a Bíblia vai dizer que não tem aquela que saiba orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações e as leva ao Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que é o Espírito Santo do Senhor. As palavras bonitas não são requisito para que a nossa causa venha a ser apresentada ao Deus da glória, porque a Bíblia diz que não tem quem saiba orar. Eu não sei orar, nós não sabemos orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, Ele pega as nossas petições e as leva ao Rei da Glória, apresentando-as ao nosso Deus, com gemidos inexprimíveis. Olha aí, Deus da glória, esta mulher que está pedindo o favor do Senhor agora. Olha aí, Deus da glória, este homem que pede agora pelo favor do Senhor. E quando eu indago-me a dizer o favor do Senhor, porque aprendemos que a palavra bênção significa favor imerecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos os merecedores do favor
favor do Senhor. A sua misericórdia alcança-nos. É por misericórdia que vidas voltaram aqui e deram testemunho dos milagres que vivenciaram. Ramando Kamande Raya Kandarabia, Ramando Kamanda Yakandarayo, e Kandaramando de Kandarayo. É pela sua misericórdia que esse adorador, essa adoradora que aqui se encontra, unindo a fé dele com a nossa, unindo a fé dela com a nossa, vai voltar aqui e dará testemunho. Deus, eu uno a minha fé com a fé deste. Deus, eu estou unindo a minha fé com a fé desta. Lembro-me do teu servo, Deus da glória, Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisou essas palavras a respeito dos feitos do Senhor. Então o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos. Paulo, ele diz que o Senhor nos alcança não apenas com o que nós pedimos, mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor tem poder para nos alcançar com as nossas causas e nos surpreender com causas maiores ainda. Assim como o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que não sabe. A novidade de Deus em nossa vida, a novidade de Deus em nossa história, será o testemunho que daremos, porque não estamos aqui adorando a Baal, Deus, Criador dos céus e da terra. Tem pessoas pedindo milagre até em pensamento agora ao Senhor, tem pessoas apresentando a causa dele e dela agora, nesta corrente de oração até em pensamento. E eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando mesmo creio eu que, referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, o salmista Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes nem meus lábios chegam às palavras, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições, bem antes que eu as converta em palavras. Deus, Criador dos céus e da terra. Segundo o salmista Davi, quando nós adoramos ao Senhor, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória. O mesmo sonda nossa mente, o nosso coração. E então o Espírito Santo, ele toma conhecimento do que a nossa alma almeja receber do Senhor. O Espírito Santo, ele toma conhecimento mesmo que nós não relatamos em palavra, porque muitas e muitas das vezes o adversário fica só ouvindo o que ele está querendo como milagre. Fala que eu vou entrar na frente e vou atrapalhar tudo. Muitas das vezes o adversário, ele fica só olhando as nossas petições para fazer dar errado. E quando nós pedimos em pensamento ao Deus da glória, o Espírito Santo do Senhor, ele toma conhecimento da nossa causa. Emiai de canto, rebia chúria, ei, candarami andarabia, alabacaia candurebia, ramando que mandaia candaraio. Vai sondando cada pensamento, vai sondando cada coração, Espírito Santo. Olha o que essa mulher precisa viver na vida dela em forma de milagre. Olha aí, Espírito Santo do Deus da glória, o que esse homem precisa viver em forma de milagre. Ele não está aqui apenas por estar, foi o Senhor quem trouxe ele aqui. Ela não está aqui apenas por estar, foi o Senhor quem trouxe ela aqui. O homem, quando ele marca encontro, ele marca encontro sem objetivo, sem razão. Mas quando Deus, ele marca o encontro, ele muda a história. Quando Deus, ele marca encontro, ele muda situações. E foi o Senhor quem marcou o encontro com essa mulher que está aqui. Foi o Senhor quem marcou o encontro com esse homem que está aqui, Deus da glória. Ah, Senhor amado, porque eu creio dentro do contexto da sua palavra. Ah, Senhor, que o val de Jaboque na história de Jacó não foi um acaso. Jacó não estava perambulando quando perdido, passou por uma terra chamada Val de Jaboque, e de repente ali do nada ele achou um anjo. Não, não é assim. As coisas com Deus que nós estamos orando, é tudo preparado perfeitamente. O Senhor preparou a terra, o Senhor preparou o cenário e enviou um anjo para mudar a história de Jacó. Ele até entrou no val de Jaboque como Jacó, mas ele saiu do val de Jaboque como Israel. Eu creio que o Senhor preparou esta corrente de oração para essa pessoa que está aqui agora. Eu creio que ei, alabacandarábia, oramando que de calachúria. Eu creio que essa pessoa não está aqui apenas por estar, não.
Não foi um acaso que essa pessoa parou aqui nessa campanha de oração, não. Não foi por um acaso que essa pessoa parou aqui neste canal de adoração, não. Foi o Senhor que trouxe vidas aqui que precisam viver milagre. E assim como o Senhor preparou o cenário para Jacó, Jacó estava desesperado porque fugia do seu irmão Esaú, mas ele entra no Val de Jaboque, ele entra naquele lugar chamado Val de Jaboque como Jacó, mas ele não sai como Jacó, ele sai como Israel. Deus tem pessoas que entrou aqui com a mente preocupada com o que está passando, com o que está vivendo. Deus tem pessoa que entrou aqui com o coração, a alma angustiada. Deus vai contemplando aí, Deus, a cada clamor. Espírito Santo do Deus da glória vai contemplando e sondando a cada coração neste momento. Foi o Senhor quem trouxe foi o Senhor quem trouxe a este lugar. Deus vai contemplando a cada petição agora, vai contemplando a cada clamor agora. Deus, foi o seu Filho amado Jesus quem nos orientou a respeito do poder de resposta que tem na oração ao Senhor, pois certa vez o Senhor Jesus olha para os discípulos e orientando aos discípulos a respeito do poder de resposta que tem uma oração no Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor Jesus orientando aos discípulos a respeito do poder de resposta que tem na oração. Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim: pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei. Porque o que pede, recebe. E o que busca, acha. Deus, esta mulher está pedindo um milagre ao Senhor agora. Deus, esse homem está pedindo um milagre ao Senhor agora, Deus amado. Pedindo em oração conosco nesta corrente de oração. E o Senhor Jesus, ele falou para os discípulos também assim essas palavras: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia dizer assim: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedida ou concedida. Mas Jesus, ele disse assim: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Nós estamos aqui pedindo o milagre, estamos pedindo em oração, e estamos pedindo em o nome do Senhor Jesus. Por isso eu apresento ao Senhor cada vida, Deus da glória. Por isso eu apresento ao Senhor a cada adorador, Deus amado. Por isso eu apresento a Ti, Deus da glória, a cada adoradora, nesta corrente de oração por milagre. Deus, olha o milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor na vida dela. Deus, olha o milagre que esse homem precisa vivenciar por parte do Senhor na vida dele. Deus, são vidas que unem a sua fé com a nossa, em uma grande corrente de oração. De Calabrande, Reia, Candarábia. Olha aí, Senhor amado, a nossa irmã Andressa de Souza, olha, Deus, o quanto ela tem pedido que o Senhor venha transformar a sua filha. Orabai de Candurébia, olha como ela tem pedido para o Senhor transformar a sua casa. Alamaia Candarábia. Deus, eu apresento ao Senhor nossa irmã Silvia Broca, de Calamando Rede Andaraia. Vai de encontro à causa dela, vai de encontro à petição dela. Eliande Candaramandaio, Alabacaia Candarábia. Deus, eu apresento ao Senhor nossa irmã Karina Silva, de Calaia Shuri Andaraia, de Calamando Rede Candaraia. Vai de encontro à causa da tua serva, nossa irmã Edicena, Pai, aniversariante do dia de ontem, Deus da glória. Toca na história dela, Pai. A tua serva completou mais uma primavera. Orabacandaraia. E, Senhor amado, a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro e João estavam indo para o templo lá naquela cidade chamada Formosa, quando aquele homem estendendo suas mãos para aguardando para receber algo. Então Pedro e João, estendendo as mãos de volta para aquele homem, indagaram com essas palavras a dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome do Senhor dos Exércitos, levanta e anda. Deus, o que nós temos para presentear a nossa aniversariante, Senhor amado, é a nossa fé em exercício para que o Deus a qual clamamos toca na história dela com toque de milagre. Portanto, apresenta ao Senhor a tua serva, Pai. Toca na história dela com toque de milagre. Ramanto Camanderreia Candarábia, Alabacaia Canduramandaia Candaraio. Deus, entrega em tuas mãos a Joyce.
Olha aí, Senhor amado, a causa na justiça que ela tem, Senhor da glória. Entrega em tuas mãos a nossa irmã Flávia Neto. Entrega em tuas mãos a Luciana. Senhor Vanderli. Senhor da glória, Maria Amparo. Vista, Deus da glória. Entrega em tuas mãos, Senhor amado, a nossa irmã Márcia Franca, Senhor da glória. Deus, vidas adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. E por que nós estamos aqui nesta corrente de oração por milagre? Porque nós cremos que temos nos altos céus em sua glória, um Deus que ouve a nossa oração e que nos alcança com feitos, e feitos existindo milagres sobrenaturais da glória. Porque nós cremos que temos no céu um Deus de milagre. É por isso que nós fazemos a oração por milagre. Porque nós cremos que temos um Deus maravilhoso, capaz de tocar em nossa vida e nossa história com milagre. É por isso que estamos aqui, com o coração voltado, para provocar o nosso milagre através da adoração. Por isso nós entramos nesta corrente de oração e colocamos o tema a mesma, oração por milagre. Assim como o teu servo, Deus da glória, o profeta Elias, bem antes de ser conhecido como um profeta de fogo, Elias vai até os profetas de Baal e lança assim um desafio aos mesmo, um desafio de oração, mas ele coloca um tema na oração. Ele diz assim: vamos orar, cada um ore ao Senhor seu Deus, e o Deus que responder com fogo, olha, mas tem que ser com fogo, hein? O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus de Israel. Senhor da glória, Elias queria apresentar a eles que tu és um Deus que ouve a nossa oração, e não apenas ouve, mas nos responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração. E é por isso que o profeta Elias lança um desafio aos profetas de Baal, para que muitos venham ver que tu és um Deus que ouve sim a nossa petição, mas nos responde com um tema em que nós apresentamos a ti, Deus da glória, em oração. Tem pessoas aqui que estão pedindo, Deus da glória, pela sua área familiar. Tem pessoas que estão aqui pedindo pela sua área sentimental. Tem pessoas aqui pedindo milagre pela sua área da saúde. Tem pessoas aqui pedindo o favor do Senhor, o milagre na sua área financeira. Tem pessoas aqui, Deus da glória, com causa na justiça. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta de Baal. Não estamos nesta corrente de oração adorando a Baal, um Deus teórico, aonde dentro desta tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada, um era uma vez. Não, estamos adorando a um Deus de resposta, ao Deus de Elias, pois a história vai dizer que os profetas de Baal adoram e não obtêm resposta. Agora chega o momento de Elias, o profeta, adorar. A Bíblia diz que Elias repara o altar. A Bíblia diz que Elias conserta o altar. Agora o profeta Elias começa a adorar o Deus a qual estamos adorando. E tu és aquele que responderá com fogo, consumindo aquele local diante de olhares. Tem pessoas que precisam ver, Deus da glória, que tu és o Deus da vida desta mulher. Tem pessoas que estão aqui que precisam ver que tu és o Deus na vida deste homem. Tem pessoa que não acredita nem nesta mulher e nem nos feitos do Senhor na vida dela. Tem pessoas que não acreditam nem neste homem, nem no favor do Senhor na vida dele. Tem pessoas que talvez estão indagando com palavras e dizendo: coitado, ele não vai conseguir nada, Deus não vai ouvir a oração dele. Tem pessoas dizendo: coitada, ela não vai conseguir nada na vida, Deus não vai ouvir a oração dela. Mas eu creio que o Senhor vai abençoar esta mulher. Deus, porque a fé dela no Senhor não é em vão. Eu creio que o Senhor vai abençoar esse homem, porque eu creio que a fé dele não é em vão no Senhor. Por isso eu apresento vidas que estão aqui nessa transmissão, vidas que estão unindo a sua fé com a nossa, vidas que creem que tu és abençoador, vidas que estão aqui e creem que tu és um Deus galardoador. E quando eu indago-me a dizer que tu és um Deus abençoador, quando eu indago-me a dizer que tu és um Deus abençoador, o meu entender vai me levar lá para o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, onde está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Só que no verso 6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário que todos aqueles que se aproximam do Deus da glória creia que Deus existe, e além de crer em sua existência, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. É um mandamento de Deus que todos aqueles, aquelas que crê na existência de Deus,
Creia que Ele tem poder para tocar na história deste ou desta. Creia que o Senhor é um Deus galardoador. E é por isso que nós estamos aqui nesta corrente de oração por milagre. Porque nós cremos que o Senhor tem um milagre para esta mulher. Porque nós cremos, Senhor amado, que o Senhor tem um milagre em especial para este homem que une a fé dele com a nossa. Independente de qual seja o milagre que ele veio buscar no Senhor. Independente de qual seja o milagre que ela está unindo a fé dela com a nossa, a pedir esse milagre ao Senhor. Espírito Santo do Deus da glória que está neste lugar, vai contemplando a cada petição. Eu vos peço, Espírito Santo do Deus da glória que está neste lugar, vai alcançando cada clamor, cada adorador, cada adoradora, com alcance de milagre, e milagre sobrenatural da glória. Em o nome do Senhor Jesus, independente de qual seja o milagre que esse adorador espera ser alcançado por ti, Deus da glória, na vida dele. Independente, Deus amado, de qual seja o milagre que essa adoradora que aqui se encontra espera ser alcançada por ti na vida, na história dela. Entra com milagre na vida desta mulher. Senhor, entra com milagre na vida, na história deste homem. Toca, Pai, com milagre sobrenatural da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão precisando de um milagre. E o milagre é uma libertação de um dos seus familiares. Pessoas que estão aqui como coluna da sua casa, lutando pela libertação desse filho, dessa filha, desse pai, desta mãe. Pessoas que talvez estão procurando uma libertação, talvez até por obra de bruxaria. Senhor da glória, independente de qual seja a área que essa pessoa procura a libertação. Lembro-me, Senhor amado, no livro de Atos, carta de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, quando ali narra, Senhor amado, Paulo e Silas a fazer a obra do Senhor. E Paulo e Silas tomaram uma surra em meio à praça, apanharam, Senhor da glória, e como se não bastasse eles serem humilhados apanhando naquela praça, a Bíblia vai dizer que eles foram aprisionados como marginais, e eles foram acorrentados como animais. A Bíblia vai dizer que mesmo aprisionados, a Bíblia vai dizer que mesmo acorrentado, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor. E enquanto Paulo e Silas adoravam ao Deus Criador dos céus e da terra, a Bíblia vai dizer que os outros prisioneiros também participavam da adoração. Porque quando Deus opera o milagre, Ele opera o milagre na vida de quem está adorando, e Ele opera o milagre na vida de quem está participando. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam adorando naquele cárcere, e os outros prisioneiros estavam em suas celas participando da adoração. Mas o milagre é tão grande, o milagre é tão contagiante, que não limitou-se apenas à cela onde estava Paulo e Silas, mas o milagre alcançara as outras celas também, porque a Bíblia vai dizer que naquele cárcere houve um terremoto, e aquele mover sobrenatural que aconteceu naquela cadeia fez com que as prisões se abrissem. Aquele mover sobrenatural que acontecera naquela cadeia fez com que as correntes se rompessem. Deus, eu não sei o que aprisiona esta mulher. Deus, eu não sei o que aprisiona este homem. Deus, eu não sei o que aprisiona esse filho. Deus, eu não sei o que aprisiona essa mãe. Eu não sei o que aprisiona esse pai. Eu não sei o que aprisiona essa família. Orabacaia, Candarábia, talvez obra de bruxaria, talvez obra de macumbaria, talvez laços de vícios, Senhor da glória, Alabacanda, Ramandaia, Candarábia. Mas aonde tem adorador tem resposta, aonde tem adoradora tem resposta. Naquela prisão tinha adorador, naquela prisão tinha adorador. Paulo e Silas estavam adorando por volta da meia-noite, e houve resposta dentro daquela prisão, porque a prisão se abriu, a prisão não suportou a sua glória, as correntes se romperam. A história vai dizer que houve um terremoto que abriu as prisões. A Bíblia vai dizer que houve um terremoto que rompeu as cadeias, mas a minha fé me diz que não foi um terremoto. A minha fé me diz que foi o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo do Deus da glória, o mesmo que está movendo na área familiar desta mulher. O Espírito Santo do Deus da glória que está movendo na área familiar deste homem. Alabacandaramandaiá, Candarábia. Onde houver uma vítima de obra de bruxaria, onde houver uma vítima de obra de macumbaria,
onde houver um demônio desavisado, arruaceiro, tocando talvez na área sentimental, tocando talvez na área familiar, tocando talvez na área da saúde, tocando talvez na área financeira, alabacandaramandaiacandarabia, queima ele agora, Deus da glória. Essa mulher, esse homem é Paulo e Silas nesta terra. Esta mulher, este homem representa Paulo e Silas neste lugar, representa o adorador neste lugar, representa a adoradora neste lugar, e adorador na terra é referência. Esta mulher é referência dentro desta casa, este homem é referência dentro desta casa. Alabacandaramandaiacandarábia, Paulo e Silas eram referência naquela prisão, e a glória do Senhor se manifestou de maneira que a prisão não suportou, e nós já podemos contemplar a sua glória. Alabacandoramandaio e biandecandaraio, nós já podemos contemplar a sua glória, Deus amado. Toda horta espiritual maligna contra essa família, contra esta casa, eu creio que já está sendo alvejada pela glória do Deus Todo-Poderoso. Toda horta espiritual maligna, eu creio que já está caindo por terra. Alabai, decanto, rebe, achúria. Se porventura, Senhor, aqui tenha vidas com causa, Senhor amado, na justiça, eu não sei o tempo que está na justiça a causa desta mulher, eu não sei o tempo que encontra-se na justiça a causa deste homem. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causas há meses na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causas há anos na justiça, sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Ah, Senhor da glória, talvez este ou esta indague aos seus próximos a dizer assim: certamente que minha causa está ou será arquivada, porque há muito tempo essa causa está na justiça e eu não tenho nenhuma resposta do juiz, eu não tenho nenhuma resposta do advogado. Ah, Deus amado, mas não é o tempo sobre esta causa na justiça, mas é o Deus justo e verdadeiro, é um Deus que é juiz, justo, verdadeiro e fiel para conosco, porque o Senhor Jesus, ele ao olhar para o discípulo, ele falou para os discípulos a parábola do juiz iníquo. Então Jesus dizia a seus discípulos: havia um juiz em uma cidade iníquo, de coração duro, um juiz que não temia o Deus do céu nem a homem algum na face da terra. Aquele juiz jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, porém nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, ela pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos, entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Aí esta mulher, ela perseverava, toda vez que avistava esse juiz, esta mulher indagava, é o mesmo a dizer assim: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança daquela mulher, um juiz iníquo de coração duro, um juiz que não temia o Deus do céu nem homens na face da terra, este juiz chegara até esta mulher dizendo assim: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus, ele fez menção do amor do Senhor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo para a multidão, porque Jesus, ele resume a parábola do juiz iníquo dizendo assim para a multidão e para nós: se aquele juiz, um homem iníquo, se aquele juiz, um homem de coração duro, se aquele juiz, um homem que não temia nem a Deus e nem homem algum na face da terra, ele julgou a causa daquela mulher na perseverança da mesma, certamente o nosso Pai que está no céu, que nos ama, ele há de julgar a nossa causa. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, ele fez menção do amor do Senhor para conosco ao falar a parábola do juiz iníquo, e ele resumira a mesma dizendo que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. É por isso que nesta oração por milagre eu peço ao Senhor, se tem vidas aqui que tem causa na justiça, Deus da glória, julgue a causa desta mulher e dê vitória a ela. Julgue a causa deste homem e dê vitória ao mesmo, Deus da glória. Se tem pessoa, Deus amado, que tem causas na justiça, Senhor da glória, independente do tempo em que esteja na justiça a causa desta mulher, independente do tempo em que esteja na justiça a causa deste homem, Deus vai julgando cada causa e dando vitória, assim como a nossa irmã Joyce, Senhor da glória, que tem uma causa na justiça e que precisa que o Senhor venha julgar esta causa, e que precisa que o Senhor venha dar vitória a Joyce, Pai, sobre esta causa dela que está na justiça. Julga, Deus da glória, esta causa e da vitória
glória a mesma. Julga esta causa e socorre, Senhor amado, a mesma. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar também, Senhor da glória, a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental. Quantas pessoas vêm aqui, Senhor da glória, unindo a fé dele ou dela com a nossa, a sua vida sentimental destruída, com a sua vida sentimental talvez arrasada, com um relacionamento abalado. Deus, Criador dos céus e da terra, quantas e quantas pessoas o seu lar, que deveria ser o ninho do amor, tem se tornado uma arena de guerra, de contenda. Lares que deveriam ser, Senhor da glória, um lugar de união, um lugar de paz, tem se tornado um tormento, Senhor da glória, porque a Bíblia vai dizer que o adversário ele só tem 3 intuitos. E a Bíblia diz que ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo a não ser matar, roubar e destruir. O adversário ele não acrescenta nada em nossa vida. A Bíblia diz que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Quantas alegrias ele já roubou? Quantas felicidades ele já matou? Quantos convívios de algo? E talvez eu possa estar orando com uma mulher, talvez eu possa estar orando com um homem que está com o seu lar destruído. Talvez esteja com o seu relacionamento à beira de um término, preste a ver o seu relacionamento terminar. E talvez, Deus da glória, essa pessoa está aqui como coluna da sua casa. Talvez essa pessoa esteja aqui como coluna do seu relacionamento, unindo a fé dele com a nossa, unindo a fé dela com a nossa, a buscar o favor do Senhor para a vida sentimental desta mulher, a buscar o favor do Senhor para a vida, para a história sentimental deste homem. Por isso eu quero entregar em tuas mãos cada vida, Deus da glória. E se porventura nesta corrente de oração por milagre, se porventura, Senhor amado, nesta campanha de oração por milagre, Deus tenha pessoas aqui precisando do milagre do Senhor na área sentimental, relacionamentos que estão abalados ou até relacionamentos que estão destruídos. Eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher agora, Senhor amado. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem agora, Senhor da glória, e pedir ao Senhor para a vida espiritual, para a vida sentimental desta, pedir ao Senhor para a vida sentimental deste homem. Ainda que nós nos regozijamos ao nos lembrar de inúmeros relatos de restituição sentimental, desde o finalzinho de 2021 até os tempos atuais. E nós postamos na FOIU as restituições sentimentais, os relatos de vidas que vivenciaram as suas restituições sentimentais. Ainda que nós postamos os testemunhos com alegria, testemunho de vida sentimental que foi restaurada. Ainda assim, Senhor da glória, há inúmeros relacionamentos destruídos, porque o adversário ele trabalha incansavelmente para destruir a vida sentimental desta mulher, porque o adversário ele trabalha incansavelmente para destruir a vida, a história sentimental deste homem. Deus da glória, pessoas que estão aqui como coluna do seu relacionamento, seja este namoro, noivado ou casamento, eu entrego em suas mãos, Senhor da glória. Deus vai tocando na vida sentimental desta mulher ou deste homem que precisa do milagre do Senhor na sua história sentimental. Vai tocando com toque de milagre, Senhor. Vai tocando com toque de restituição, Deus da glória. Vai tocando com toque de restauração sentimental. Em o nome do Senhor Jesus, Deus amado, o Senhor pode restaurar esse relacionamento e jogar por terra toda barreira que tem se levantado contra a vida sentimental desta mulher. O Senhor pode restaurar esse relacionamento e jogar por terra todo o levante do adversário contra a história sentimental deste homem, Deus amado. Por isso eu apresento ao Senhor vidas que estão aqui lutando pela sua história sentimental. Porque o adversário ele não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca na história sentimental, ele não destrói apenas uma história, mas ele destrói toda uma família. O adversário, quando ele toca em um relacionamento, ele não está tocando em uma pessoa só, ele está tocando em toda uma família, para que o filho cresça sem o pai, ou a filha cresça sem o pai ou mãe. Então o adversário ele sabe que a investida contra a área sentimental é uma investida que atinge números maiores. E se tem algo que o adversário não é tolo, o adversário ele é inteligente.
A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário nos lugares celestiais. E segundo a Bíblia diz em Efésios 6,13, o adversário não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que tocando em uma história sentimental, ele destrói toda uma família. Por isso, Deus da glória, nós acrescentamos a esta corrente de oração por milagre, que se porventura aqui, Senhor da glória, tenha vidas, tenha adoradores, tenha adoradora com seu relacionamento abalado, ou até com seu relacionamento destruído, Deus, eu quero unir a minha fé com a fé desta pessoa que busca pela sua vida sentimental. Eu quero unir a minha fé com a fé deste, eu quero unir a minha fé com a fé desta, e entregar em tuas mãos a vida sentimental desta mulher, entregar em tuas mãos a vida sentimental deste homem, entregar em tuas mãos esse relacionamento. Deus, eu quero estar unindo a minha fé com a fé deste adorador, desta adoradora. E se porventura nesta corrente de oração por milagre, se porventura nesta corrente de adoração por milagre, há um relacionamento abalado, há um relacionamento destruído, assim como nós postamos com regozijo, Senhor, as restituições sentimentais que acontecerá outrora, Deus, olha com um olhar de misericórdia para a vida sentimental desta mulher, olha como olhar de misericórdia para a história sentimental deste homem. Vai tocando, Deus da glória, vai tocando com toque de união. Deus, lares que já não existem nem sequer convívio, lares que não existem nem sequer mais diálogo, Deus da glória. Quantas e quantas das vezes em que nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com um pedido de oração escrito assim: pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou, pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa. Senhor, quantos lares destruídos, quantos relacionamentos destruídos, e é a sua palavra que narra com essas palavras a dizer assim, que o adversário ele tem três intuitos. O adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário vai destruir, mas tu és um Deus de restauração, tu és um Deus de restituição. Portanto, eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher, eu apresento a ti, Deus da glória, a vida, a história sentimental deste homem, porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Jó, capítulo de número 42, Jó não estava nem orando por ele, Jó orava pelos seus amigos, mas o Deus criador dos céus e da terra, a qual estamos adorando nesta corrente de adoração, o Deus criador dos céus e da terra, tocara na história de Jó em todas as áreas, com toque de restauração. E talvez esta mulher está frisando essas palavras e dizendo assim, talvez este homem está frisando essa palavra e dizer assim: Deus, a única restauração que eu preciso na minha história, a única restituição que eu preciso na minha história é restituição sentimental. Deus, olha como está a minha vida sentimental, Deus, olha como está meu relacionamento. Por isso, Deus da glória, eu quero estar unindo a minha fé com a fé deste, eu quero estar unindo a minha fé com a fé desta, e te apresentar, Deus da glória, a vida sentimental desta mulher, apresentar a ti, Deus da glória, a vida, a história sentimental deste homem. Toca, Deus amado, com toque de restituição, porque a Bíblia vai dizer em Jó 42, Jó não estava nem orando por ele, Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor tocou na história de Jó, e a Bíblia vai dizer que houve restituição, houve restauração de todas as percas na história de Jó. E eu creio, Deus da glória, na restauração sentimental desta mulher ou deste homem. Eu creio que esse relacionamento vai ser restaurado para a glória do Senhor. O Senhor ainda é aquele Deus de restauração, o Senhor ainda é o mesmo Deus de restituição, e é por isso, Deus da glória, que nós acrescentamos a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher, o pedido ao Senhor pelo milagre na vida, na história sentimental deste homem. Alcança com o seu alcance de misericórdia, toca com toque de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. Deus de milagres, sinais e maravilha, em nome do Senhor Jesus, alcança a história sentimental desta mulher. Alcança, Deus da glória, a história sentimental deste homem. Senhor da glória, assim como o Senhor restaurou as percas na história de Jó, entra com restauração sentimental. Entra com a restauração, talvez, desse namoro, noivado ou até casamento, Deus da glória. Senhor, eu oro com pessoas aqui que estão talvez com a sua terra sentimental abalada. Eu oro com pessoas que talvez estão com a sua terra sentimental destruída. E quando eu indago-me a falar sobre terra sentimental, refiro-me ao coração desta mulher. Quando eu indago-me a falar sobre terra sentimental, refiro-me ao coração deste homem. Pessoas que estão amargando a dor da solidão, a dor do abandono, porque foi abandonado pela sua namorada, noiva ou esposa, porque foi
foi abandonado abandonado pela sua namorada, a noiva ou esposa, porque foi abandonado pelo Senhor da glória, porque foi abandonada pelo seu namorado, noivo ou esposo. Deus amado, eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher. Deus, eu apresento ao Senhor a vida sentimental deste homem, e juntamente com a mesma, eu apresento ao Senhor a terra sentimental desta mulher. Eu apresento ao Senhor a terra sentimental deste homem. E quando eu friso essas palavras a falar sobre terra, estou falando do coração desta mulher, estou me referindo ao coração deste homem, Deus da glória. Em 2 Crônicas, no seu capítulo de número 7, verso 1, diz que acabando, pois, Salomão de orar, a glória do Senhor impactou o templo, de maneira que Salomão e sacerdote não conseguiram ficar aos seus pés. Senhor, tu és o mesmo Deus que respondeu o rei Salomão. O Senhor é o mesmo Deus que respondeu a oração dele. Eu creio na resposta da nossa oração, porque não estamos orando a um Deus morto, a um Deus teórico, estamos orando a um Deus vivo. O Senhor respondeu em 2 Crônicas 7, quando Salomão terminou de orar. Houve resposta do Deus da glória. Eu creio na resposta do Senhor na vida desta mulher. Eu creio na resposta do Senhor na vida deste homem. Eu creio na resposta do Senhor em forma de restituição. Eu creio na resposta do Senhor em forma de restauração sentimental. Por isso eu entrego ao Senhor a cada vida. Por isso eu entrego ao Senhor a cada adorador, a cada adoradora. Senhor amado, e juntamente com o mesmo, com a mesma, a vida sentimental deste homem e desta mulher. Já no verso 14 de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome, e talvez a terra que precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental desta mulher, talvez a terra que precisa ser sarada, Senhor, talvez seja a terra sentimental deste homem, e o Senhor falou que iria sarar a nossa terra. Olha como está o coração desta mulher referente à vida sentimental, olha como está o coração deste homem, Deus da glória, referente à história sentimental dele, Deus da glória. Sara, Senhor, as feridas, as frustrações, Senhor da glória, e restaura a história sentimental desta mulher, e restaura, eu peço ao Senhor, a história sentimental deste homem. Deus, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na história sentimental, pelo milagre na vida sentimental desta pessoa, Senhor. Tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. Deus, toca com toque de milagre nesta vida sentimental. Deus, alcança com alcance de milagre neste relacionamento desta mulher. Alabaia, canta, rabacandaraia, em o nome do Senhor Jesus, Deus da glória. Ainda tem pessoas aqui com relacionamento destruído, ainda tem pessoas aqui que lutam pelo seu casamento, ainda tem pessoas aqui que lutam pelo seu noivado, ainda tem pessoas aqui que lutam pelo seu namoro. Olha aí, Deus, a vida sentimental desta pessoa. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé desta. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé deste e pedir, toca na história sentimental, alabacando ramandaia, com toque de milagre em nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, também quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área da saúde, porque Tu ainda és um Deus que cura, Pai, toda dor, toda enfermidade. Tu ainda és um Deus que joga por terra toda enfermidade. Se nesta campanha de oração tem pessoas aqui enfermas, se nesta campanha de oração tem pessoas aqui enfermas, debilitado, debilitada, Deus amado, acamado, acamada, e talvez este homem, talvez esta mulher crer que Tu podes curá-lo, curá-la da sua enfermidade, curá-lo, curá-la de suas dores. Deus, eu quero pedir ao Senhor pela cura desta mulher. Deus, eu quero pedir ao Senhor pela cura deste homem. Senhor da glória, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés sobre esta pessoa com toque de cura. Deus, vai tocando da ponta do cabelo à planta dos pés e jogando por terra toda a enfermidade. Deus, eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher, tocando nela com toque de cura. Deus, eu creio que o Senhor pode restaurar a saúde deste homem, tocando nele com toque de cura. Por isso eu peço ao Senhor, Deus da glória, se aqui tem pessoas enfermas,
Senhor. Se aqui tem pessoas enfermas, assim como nós tivemos inúmeros relatos de pessoas que outrora foram curados através do exercício da fé deles ou dela, tu ainda és um Deus que cura toda e qualquer enfermidade. O Senhor ainda é um Deus que joga por terra toda dor. Ah, Senhor amado, vai jogando por terra toda a enfermidade que incomoda esta mulher, vai jogando por terra toda a enfermidade que assola este homem, Deus da glória. Lembro-me do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías fora conhecido como um dos profetas maiores, porque profetizara, trazia uma profecia escatológica sobre o que iria acontecer até nos tempos atuais. Mas entre as profecias do profeta Isaías, há uma profecia que me chama muita atenção e ferve ao meu coração quando eu me lembro, porque eu vou conjecturar. A Bíblia não narra com as palavras detalhadas desta maneira, mas conjecturo eu, para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Eu conjecturo que Isaías, ele teve uma visão do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías, ele falou assim sobre Jesus na cruz do Calvário: ele levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. O profeta Isaías não disse que Jesus levou alguma enfermidade. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Segundo a profecia do profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Portanto, Deus da glória, dentro do contexto da profecia do profeta Isaías, eu peço ao Senhor, se aqui tem pessoas enfermas, Deus vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra toda a dor, vai restaurando a saúde desta mulher agora, vai restaurando a saúde deste homem agora. Já tivemos relatos de pessoas que foram curadas através do exercício da fé dele e dela. Deus, se nessa transmissão, se nesta corrente de oração tenha pessoas aqui enferma, Deus da glória, eu quero unir a minha fé com a fé deste enfermo agora. Eu quero unir a minha fé com a fé desta enferma agora. E segundo a profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías, que narrou que Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, que Jesus já levou na cruz do Calvário toda a dor. Eu peço ao Senhor agora, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra toda a dor, vai restaurando a saúde desta mulher agora, vai restaurando a saúde deste homem agora. Alabacandaraia, onde estiver doendo, vai caindo por terra agora a dor, onde estiver doendo, vai saindo agora do corpo desta pessoa a enfermidade, onde tiver essa dor. Foi Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo que disse que tudo é possível para aquele que crê. Foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo quem falou que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher crê na cura dele, eu também creio. Deus toca nela agora com toque de cura. Se esse homem crê que o Senhor pode curá-lo, Deus amado, toca nele agora com toque de cura sobre a sua enfermidade agora. Toda enfermidade vai caindo por terra, toda dor vai caindo por terra agora. Dores na coluna vai saindo agora, dores no ombro vai saindo agora, dores nos braços vai saindo agora, dores de cabeça vai saindo agora. Onde estiver doendo sobre o corpo desta pessoa, Espírito Santo do Deus da glória, que se faz presente neste lugar, toca com toque de cura agora. Joga por terra toda a enfermidade agora, joga por terra toda a dor agora. Segundo o profeta messiânico, este de nome Isaías, o nosso Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade. Portanto, eu determino agora, em o nome do Senhor Jesus, enfermidade vai saindo agora, em o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor da glória, toca neste caroço, vai tirando agora, toca neste nódulo com toque de cura agora, toca neste câncer, Senhor amado, tira do corpo desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, olha essa pessoa que tem a pressão desregulada, olha essa pessoa que está enfermo, olha essa pessoa que está enferma, e o mesmo crê que o Senhor pode curá-lo. Deus, olha essa pressão desregulada, olha aí, Deus da glória, olha aí, Senhor da glória, essa pessoa, Pai, que está, Senhor amado, com uma infecção sobre o teu corpo.
Espírito Santo do Senhor vai tocando agora, vai jogando por terra essa infecção, vai repreendendo agora essa inflamação, em o nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, toda dor, segundo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, já foi vencida na cruz do Calvário, já foi vencida na cruz do Calvário. Toda enfermidade já foi vencida na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Senhor da glória, vai tocando nesta mulher com toque de cura, vai tocando neste homem com toque de cura. Alabacandaramandaya candarábia, alabrachuri andarábia, em o nome do Senhor da glória. Em o nome do Senhor. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de maravilha. Por isso eu entrego em Tuas mãos a cada vida, Senhor. Por isso eu entrego em Tuas mãos a cada adorador. Eu entrego em Tuas mãos a cada adoradora que participaram conosco desta corrente de oração por milagre, que exercitaram a fé dele, que exercitou a fé dela. Vidas que colocaram a sua fé em exercício. Vidas que creem que o Senhor é Deus abençoador. Vidas que creem que Tu és um Deus galardoador. Vidas que eu creio que voltarão aqui e testificarão que viverão o milagre do Deus da glória na vida deles, que viverão o milagre do Deus da glória na vida dela. E por isso que eu creio, Deus amado, que eu entrego em Suas mãos a cada adorador, que eu entrego em Tuas mãos a cada adoradora, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus de maravilha, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor não muda, o mesmo Deus que operou milagres, sinais e maravilha no passado. Eu creio que já tocou em vidas agora com toque de milagre, que já tocou em histórias agora com toque de milagre. O mesmo Deus que é imutável. O homem, ele até muda com o tempo o homem perde o seu vigor, com o tempo o homem perde a sua saúde, mas o Deus a qual nós estamos adorando é um Deus imutável, é o mesmo Deus que operou milagre no passado, sinais e maravilha, e é o mesmo Deus que eu creio que já está operando milagre em vidas, adoradores, adoradoras, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor da glória, eu quero resumir esta corrente de adoração por milagre, entregando em Suas mãos cada vida, entregando em Suas mãos a cada adorador, entregando em Suas mãos a cada adoradora que tem unido a sua fé com a nossa, que creem que Tu és um Deus de milagre, que creem no mover, no agir e no prover do Senhor, na vida deste em forma de milagre, na vida desta em forma de milagre. Deus, vidas que estão aqui no exercício da sua fé, unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Toca na história desta mulher com o milagre que ela veio buscar aqui, Senhor, nesta campanha de oração por milagre. Toca, Deus da glória, na história deste homem com toque de milagre, o milagre que ele veio aqui buscar do Senhor, na história dele. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher veio buscar. Somente o Senhor tem um milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Por isso, Senhor da glória, eu creio que vidas estão saindo daqui abençoados. Eu creio que vidas estão saindo daqui abençoadas. Não é pela transmissão, não é pelo pastor e nem pelo nosso ministério no Rio de Janeiro. É pelo Deus que tudo pode. É pelo Deus que opera milagre, sinais e maravilha. É pelo Deus que não rejeita oração. Por isso eu creio, clamo e profetizo em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor. Vidas, eu profetizo, recebendo milagre agora. De Calabrande Rayacandarábia. Eu quero profetizar agora vidas sendo tocadas com toque de milagre. Independente de qual seja a área dessa mulher, independente de qual seja a área desse homem, Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, por isso estou profetizando agora, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e por isso estou profetizando agora, em o nome do Senhor Jesus, o milagre na vida desta mulher. Profetizando agora em nome do Senhor Jesus.